Olá, residentes! Vamos dar início então à nossa oitava aula referente à curva ABC. Eu já até havia comentado com vocês lá na aula introdutória, naquela introdução lá do curso, que a gente trabalharia com curva ABC e que é uma exigência hoje do Tribunal de Contas que a gente coloque a curva ABC nas nossas licitações. O conceito é simples, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, mas ele é muito importante e interessante quando você está fazendo a licitação. Inclusive, tem situações onde as empresas apresentam grandes descontos em licitações e, posteriormente, na hora da execução, sempre tem aquele comentário que está levando prejuízo, que de repente não deveria ter dado o desconto que deu naquele item. E uma forma de você observar quais são os itens mais importantes, né? Não que a planilha não seja importante num todo, mas quais são os itens que impactam, né, financeiramente, teriam um impacto financeiro maior lá na tua empresa ou na tua licitação, você vai conseguir obter fazendo a curva ABC, até mesmo para montagem, de repente, de orçamentos, né, na hora que você está fazendo a orçamentação, você faz ali, já descobre quais são os itens mais com valor agregado maior lá na tua licitação, você já pode, inclusive, fazer uma revisão mais apurada nesses itens, porque uma eventual falha neles, algum problema na execução lá desse levantamento, vai fazer com que a tua licitação também esteja com problema, ou para mais, ou para menos, de repente, lá, o valor, certo? No fim do século XIX, o economista Pareto, ele observou que havia uma distribuição desigual da riqueza e poder da população de forma geral, né? Ele calculou lá matematicamente que 80% da riqueza estava em 20% da população, mais ou menos. Então, esse já foi um primeiro estudo que apontava existir ali uma questão estatística, que seria esse conceito ali do 80-20, como a gente vai ver na sequência. Já o engenheiro de controle de qualidade Ruran, ele disse que poucas causas levam à maioria das perdas, ou seja, poucas são vitais, a maioria é trivial e que a gente consegue observar sim, daí de uma forma mais apurada nessas atividades mais importantes, né, ter uma atenção maior nessas atividades mais importantes e melhorar assim o meu planejamento, o meu controle ou até a questão lá da minha orçamentação. O diagrama ele é um recurso gráfico utilizado ali para estabelecer uma ordenação nas causas e perdas que devem ser sanadas lá na nossa obra de forma geral. Então, ele tem uma sequência lógica, matemática ali lá que funciona muito bem para obras também, certo? O princípio de Pareto, ele posteriormente vários outros estudiosos utilizaram esse conceito dele e perceberam que o mesmo princípio ele se aplicava para muitas outras áreas como contabilidade, economia, matemática, inclusive engenharia. Por isso que a gente utiliza até hoje, né, esse conceito. E ele é um conceito bem simples e muitas vezes é chamado de regra do 80 ou 20, né, ou curva de Pareto ou curva ABC. Então não estranhe se aparecer de repente esse nome lá em algum outro concurso, alguma outra prova que porventura vocês forem fazer. Então, geralmente ali o princípio de Pareto ele nos diz, né, que 80% dos problemas são causados ali por 20% das causas. 80% do faturamento foi gerado por 20% dos clientes. 80% das pessoas mais bem-sucedidas estudaram em 20% das universidades disponíveis e assim por diante segue, né, mais ou menos essa lógica do 80 ou 20%. É claro, né, que a regra ela não é perfeita, não existe nada perfeito, senão seria muito simples, né? Para todas as obras vai funcionar perfeitamente da mesma forma, mas é um bom indicativo, né? E nos traz algumas informações importantes ali para serem empregadas. O que a regra tem de mais importante é mostrar que pequenos grupos são responsáveis por grandes resultados ou pela maior quantidade de valor agregado lá da nossa obra. Se esses pequenos grupos forem estudados, compreendidos e controlados, naturalmente será possível impactar nos grandes resultados. Então a gente vai perceber que vale sim a pena trabalhar com a curva ABC. Nesse sentido, o diagrama de Pareto ele funciona como um mecanismo de priorização, né, de priorizar que causas devem ser trabalhadas em primeiro lugar, certo? Então o diagrama ele torna visível para a gente, né, torna visível e clara ali a relação entre ação e benefício, ou seja, prioriza a ação que deverá ser
que trará, né, o melhor resultado para a execução lá da nossa análise. Ele consiste num gráfico de barras que ordena as frequências de ocorrência da maior para a menor e permite localização de problemas vitais e eliminação de perdas de forma mais clara lá na execução das nossas obras. Então aqui tem uma vista de um diagrama ABC, de uma curva ABC, e a formulação dele é realmente para as obras, quando a gente pega uma obra grande, tem mesmo exatamente essa característica. Então a gente vai classificar em A, B e C. A classificação A, ela nos diz lá que 20% dos itens representam 80% do custo. Classificação B, 30% dos itens representam 15% do custo. E classificação C, 50% dos itens representam 5% do custo. Aqui, estatisticamente, é o que a gente consegue apresentar e mostrar. Na classificação ali da curva de Pareto, ou curva ABC, a gente tem as nossas 3 categorias, né? Classe A, posso fazer variação também dessa porcentagem, né, de 75% a 80%, B de 15% a 20% e C de 5% a 10% do valor. Aqui classificando, né, como A, B e C. Os itens da classe A eu tenho que ter invariavelmente maior controle, um registro completo de todos esses itens, uma revisão periódica e um maior cuidado na aplicação. Já nos itens da classe B, um controle normal, registro, atenção periódica, né? Também tenho que ter cuidado, mas os itens da classe A realmente tem que ter um maior cuidado. Lá da minha classe C, controle mínimo, registro e pedidos de uma só vez. Isso facilita lá na hora da execução da minha obra, quando eu tenho às vezes planilhas com 200 itens, 300, 500, 1000 itens, dependendo do tipo da obra, o tamanho da obra, eu priorizar realmente aquilo que é mais importante na execução, aquilo que vai realmente impactar financeiramente mais lá na minha execução, lá na minha obra. Qual que é o passo a passo para a gente trabalhar lá com o nosso diagrama? Então, primeiramente, a gente define os dados a serem estudados, ordena os valores, faz a somatória acumulada desses valores, porcentagem do somatório acumulado, definição da classificação ABC e faz a representação gráfica, certo? Inclusive, nos exercícios lá desse módulo, eu peço que vocês façam a curva ABC matematicamente, as porcentagens e também trace ela graficamente, certo? Aqui tem um exemplo a ser estudado, né, de alguns serviços aqui de uma formulação de uma curva ABC. Então, tenho aqui alguns serviços, descrição desses serviços e o total, o valor, né, total de cada um deles e o valor total da minha obra. Então, tenho lá administração local, serviços preliminares, poço tubular, então é a construção de um poço, né, tubular, R$ 59 mil. Instalação elétrica e recalque, 19 mil. Abrigo e quadro de comando, 6 mil. Torre elevada de 8 metros, ali o reservatório em si, 23 mil. Rede de distribuição, 25 mil. Ligações domiciliares, 8 mil. Cerca de proteção lá desse meu reservatório, quase 2 mil reais. Sistema de proteção, 700 reais. Escada marinheiro, 3.500. Serviços finais, 2.600. Chega num total lá de 166.223 reais e 35 centavos essa minha obra no total, certo? Primeiro passo eu faço a ordenação, né? Segundo passo, na verdade, o primeiro passo é a identificação dos itens. Segundo passo eu faço a ordenação dos valores do maior para o menor valor. Então aqui eu já ordenei, o maior valor aqui seria lá meu poço tubular e o menor valor seria lá o meu sistema de proteção, certo? Na sequência, eu faço a somatória acumulada desses meus valores. Então, o primeiro item lá, o poço tubular, 59 mil, e vou acumulando, fazendo lá a somatória acumulada até chegar, até bater, né, no meu último serviço, né, sistema de proteção. O valor do somatório tem que bater com o valor total da soma lá dos meus serviços a serem executados. Na sequência, eu faço a porcentagem do somatório acumulado, certo? Então, eu calculo qual que é a porcentagem acumulada e é óbvio que no último item eu tenho que chegar em 100% fechado, 100% sem nenhuma casa após a vírgula. Se eu estou trabalhando aqui com centavos, né, eu tenho que chegar exatamente com a porcentagem aqui em 100%, né, 100,00%, fazendo essa minha porcentagem do somatório acumulado. Como é que eu faço a classificação agora?
como eu tenho lá os valores, né, por exemplo aqui, eu posso trabalhar lá com os valores com a categoria A 50%, B 30% e C 20%, assim a gente divide lá as nossas atividades aqui da nossa curva ABC. Por exemplo, se eu cheguei lá na minha porcentagem do meu item, né, com aqui para a classificação dele, né, do primeiro item 35,60%, e eu estou fazendo uma classificação de 50, 30 e 20%, o item subsequente que vai passar desse meu valor de 50% da categoria A já é a rede de distribuição. Então, se eu utilizar as porcentagens para a classificação de A 50, B 30 e C 20, eu vou ter apenas um item classificado na parte A da minha curva. Na sequência, eu vou trabalhar com 30%. Então, a somatória acumulada seria o 50 mais o 30%. Então, 50, 60, 70, 80%. Qual que é o item, qual que é a atividade que faz essa virada, né, do 79 ali para 80%? É a minha atividade de ligações domiciliares. Então eu tenho aqui classificado como A, poço tubular, classificado como B, rede de distribuição, torre de elevação, torre elevada e instalação elétrica e recalque como B, 3 itens como B, e o restante lá dos meus itens como C. Então aqui eu fiz uma classificação 50, 30 e 20%, né? Os meus itens aqui, 20% deles fazendo referência ali ao valor, né? Então vejam que a maioria deles são itens que têm um valor considerável, 8.000, 6.000, 3.000, mas que nessa classificação ABC eu teria que prestar muito mais atenção no orçamento e no levantamento de valores desses 4 itens iniciais, certo? Fazendo a montagem aqui da minha curva ABC, ela fica exatamente com essa característica, né? Eu tenho lá a montagem lá, um item A, 3 itens B e o restante dos meus itens C. Aqui a montagem do meu diagrama agora para serviços genéricos, né? Não exatamente um serviço de engenharia. Ele pede para a gente fazer, né, esse exercício, a classificação em ABC, né, para 80, 15 e 5%. Então, seria aquela regrinha do 80 ou 20%, certo? Então, 80% dos itens da classe A são os itens mais importantes e restante ali, o 20%, são os menos relevantes, menos importantes. A gente tem aqui os nossos itens, né, produtos A a F e o custo de cada um deles. Então, fazendo a ordenação, custo acumulado, então faço lá a ordenação, né, ordeno pelo valor, custo acumulado, faço a somatória lá da porcentagem do meu custo acumulado, e chego lá na porcentagem desse meu custo acumulado, chegando no 100%, fazendo a minha curva ABC e faço a distinção. Então, tenho 3 itens na curva A, um item na B e 2 itens na classe C. Aqui tem um outro exemplo, se eu quiser ser mais rigoroso, né, fazer 80% da curva A, 8% da B e 2% da C, eu consigo fazer também essa distinção, né? Então, tenho lá aqui materiais de construção, o preço deles e já a porcentagem de cada um desses meus itens. Faço lá a ordenação deles, né? Ordeno do mais caro para o mais barato, faço a porcentagem acumulada, deve fechar em 100%, e para aquela formulação que eu havia pensado ali, né, do 80, 8 e 2%, 90% vai fazer a virada lá no meu cal, no meu item, aqui no meu quarto item. Então, os itens servente, pedreiro e cimento ficam na classe A da minha curva. A virada ali do 98% a gente vai ter lá em chapa e areia. Então, vou ter 2 itens na classe C e um item na classe B, certo? E tenho essa formulação aqui da minha curva ABC. Aqui, para finalizar agora, eu deixo um vídeo, o link do vídeo, inclusive vai estar lá nos materiais de vocês, de como fazer essa montagem no Excel. É um vídeo relativamente longo, né? Por isso até essa aula é um pouquinho mais curtinha, mas eu aconselho que vocês assistam e utilizem essa metodologia e façam essa montagem no Excel da curva ABC, porque vocês vão utilizar lá na vida profissional de vocês. Já deixa salva essa planilha, né? É uma planilha bem bacana, bem interessante, já fica automatizada a montagem dela, certo? Espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouco sobre o conceito aí de curva ABC.
Me despeço por aqui e até mais.